Doutora Denise Albano, estamos às voltas com iniciativas que visam restringir as liberdades no país. O ministro Gilmar Mendes usou no plenário do Senado a expressão que é admirador. Ele disse: nós somos admiradores do modelo chinês. Essa questão da censura já é um fato que está acontecendo no Brasil? É assustador, preocupante o cenário que temos diante dos nossos olhos. Há aí toda uma mobilização do Supremo com esse desgoverno para calar as vozes críticas aos desmandos que eles cometem. Temos aí vários parlamentares que dependem daquele voto de cabresto. E esses parlamentares, a exemplo do próprio presidente da Câmara, o Hugo Moto, paraibano, lá de Patos, é uma cidade onde tem uma classe média, com acesso à informação, mesmo os mais pobres, pelas redes sociais, constatam o servilismo dele diante do Supremo. Veja que o voto chamado de cabresto, aquele voto de um eleitor muitas vezes movido por um favor recebido, fica mais difícil com acesso às informações sem o filtro dos grandes veículos tradicionais de imprensa que dão apoio a esse consórcio. E aí o que temos é isso. Quando o ministro Gilmar Mendes diz que nós admiramos o regime chinês, eles nem mais disfarçam que querem a implementação no Brasil de um regime tirânico, de uma ditadura padrão Partido Comunista Chinês. É preocupante, é assustador, e eu espero que o povo brasileiro esteja acompanhando esse cenário e disposto a lutar por sua liberdade. Estes dias, na capital da República, as oitivas dos acusados da suposta trama golpista. E o que isso sinaliza para as eleições que estão aí para acontecer no ano que vem, 2026? Eu acompanhei boa parte das audiências enquanto professora de processo penal. Oriento também diversos trabalhos nessa área e, por uma curiosidade até mesmo científica, acadêmica, eu acompanho de maneira mais atenta. E como uma cidadã preocupada com os rumos que o país vem tomando. Do ponto de vista da processualística penal, aquilo ali é tudo que você imaginar contrariamente ao padrão de um procedimento regular de julgamento por ilícitos penais de acusados. Ali há um atropelo sistemático ao princípio acusatório. Veja que, num dado momento, o ministro Alexandre de Moraes indaga a um dos acusados, réu colaborador, o ex-ajudante de ordens do presidente, se ele foi mencionado na reunião. Ele, como suposta vítima, mas ao mesmo tempo julgador, já tendo atuado como uma espécie de investigador, claramente a gente viu aí o vazamento de comunicações entre seus juízes auxiliares, combinando ali a manipulação de provas. Então é investigador, é acusador, é julgador, é vítima, só isso, mas tem muito mais. Já é suficiente para anular todos esses processos, fora a violação ao direito à ampla defesa, ao direito ao contraditório, a um juiz imparcial, a imparcialidade, que está claro que não há da parte desse ministro relator. E muitos outros. O princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas, o princípio do juiz natural. Eles carregaram esses processos ao Supremo porque um julgamento desse, um juízo de primeiro grau, certamente nem seria instaurado esse processo por absoluta falta de justa causa. E uma vez instaurado, seria possível uma absolvição
apoiada, inclusive até na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Eles destruíram o processo penal em nome de uma sanha persecutória ao maior líder da direita, Bolsonaro, e a seus aliados apoiadores. Não há democracia sem respeito ao Estado de Direito. Não há democracia com uma ala do espectro político sendo perseguida, sendo vítima de toda sorte de abusos, de autoritarismo, de arbitrariedade. Mas eu tenho confiança que o povo brasileiro conhece o valor da liberdade, ama a liberdade e não abrirá mão de seguir lutando, buscando a segurança de viver num país livre em que os direitos de liberdade sejam assegurados. Quais seriam as causas desse avanço crescente de abusos do STF? O que estaria dando suporte para esse conjunto de abusadores? Há diversos estudiosos sobre a construção do Brasil, de uma identidade nacional, ou de um padrão cultural, de um ethos, de um modo de ser no Brasil e o arranjo de forças políticas, econômicas, socioculturais, aqueles que ascendem aos postos mais elevados, eles não têm uma consciência de bem servir o povo, muito firme, na verdade, em regra, é ausente. Temos essa tendência a várias autoridades se valerem dos cargos para deles se servirem e não servir ao público, ao povo, que é quem paga seus salários, e é evidente que no Supremo ascenderam aos cargos, muitas vezes, quadros que vieram da política, mas já tivemos no passado, o próprio Paulo Brossard foi ministro da Justiça. Tivemos vários outros, Maurício Correia, mas veja que quando eles chegavam ao Supremo, tinham uma consciência muito firme da importância da instituição, do compromisso em velar pelo respeito à Constituição. Mas o que temos hoje na composição do Supremo, na história talvez seja uma das piores composições. Na ampla maioria, são ministros, até o nome é ruim, é inadequado, porque, na verdade, eles deveriam ser chamados de juízes, julgadores da Suprema Corte. E o compromisso com respeito à Constituição, o zelo pela ordem jurídica, a função limitada a interpretar a Constituição extrapolou em muito. Uma das causas decorre também dessa nova tendência no direito a estimular juízes ativistas que muitas vezes não se voltam ao cumprimento da letra da lei e deixam a exacerbar toda a sua vontade, todas as suas simpatias ou antipatias, como a gente está testemunhando. Então, um cenário no campo do pensamento jurídico, essa lamentável tradição de um país ainda com resquícios, uma visão de uma elite que se apropria do poder para se servir do poder a seu bel prazer, para se auto-beneficiar e beneficiar aos seus, aliado a essa, digamos, a esse perfil de muitos que são escolhidos para que sejam ministros do Supremo, muitas vezes os critérios de conduta ilibada, de notório saber jurídico, são desconsiderados e, aliado a isso, o sentimento de que deve favor a quem os indicou, faz com que a gente tenha todo esse cenário. Veja, saiu uma pesquisa não faz muito tempo que apenas 16% da população, ou seja, 16 brasileiros a cada 100 indicam
apoiar as decisões do Supremo. Veja, então, que é um desempenho vergonhoso. Mas é isso, com Bolsonaro ascendendo ao poder, com lideranças de direita cada vez mais caindo nas graças da população, com as redes sociais democratizando a informação, foi aceso o sinal vermelho para que eles reagissem, porque eles não querem perder poder, eles não querem mais que a população cobre deles posturas em conformidade com a ética pública, respeito à legalidade e, de certa maneira, Supremo, PT, partidos de esquerda, a velha imprensa, uma elite econômica representada principalmente pelo sistema financeiro, que tem aí seus lucros vultosos, e tenham certeza, nesse escândalo do INSS, tem sim a participação de agentes do financeiro, do sistema bancário, e por isso praticamente ninguém mais fala sobre isso. Mas o povo brasileiro está cansado, o povo, eu acredito em sua ampla maioria, é de gente decente que quer o seu país no rumo certo, que quer deixar para seus filhos e netos um legado em que o certo é o certo, o errado é o errado, de que roubar, enganar o povo, que censurar vozes que simplesmente querem expressar sua opinião não pode ser a realidade do Brasil. O povo brasileiro ama a liberdade, não irá abdicar desse direito, que é um direito natural. Deus nos criou livres. E temos agora o Supremo simplesmente querendo calar as vozes. O que eles querem, na verdade, é fazer com que essas redes sociais, que democratizaram o acesso à informação, que levam conhecimento real do que se passa no país, eles querem que elas abandonem o país. Elas querem que as próprias redes sociais pratiquem a censura, porque eles sabem que esse consórcio está sob ameaça. Daqui a praticamente um ano, nós estamos às portas da eleição e eles sabem que um Congresso majoritariamente conservador é uma ameaça real a esse consórcio do mal que hoje controla o país.